Vovô Nick estava morrendo. Era um fato irrefutável. O velho estava sem dúvida em seu leito de morte. Mas, infelizmente, a culpa foi dele. O homem adorava cheeseburgers e batatas fritas, evitava frutas e vegetais como uma criança chata de 5 anos. Seu diagnóstico de câncer de estômago não surpreendeu o resto da família. E quando a doença se tornou inoperável, lembro-me de baixar a cabeça e chorar. Vovô Nick sempre foi maravilhoso para mim. Ele me levava para jogos de futebol ou para brincar no parque. Ele me dava um docinho extra antes do jantar, piscando para mim e dizendo que era nosso segredinho. Eu amava o vovô Nick. E agora, ele estava me deixando. O que me chocou ainda mais do que a ideia de perdê-lo foi sua reação à sua própria mortalidade. Quando alguém descobre que vai morrer e não há nada que possa fazer para evitar isso, a reação normalmente é bastante previsível. Essa pessoa chora, fica com raiva ou tenta implorar a um poder superior por mais um pouco de tempo. Mas não o vovô Nick. O velho apenas sorriu, acenou com a cabeça e disse: "Acho que essa é a hora." Eu não pude acreditar. Como alguém pode ser tão irreverente sobre sua própria morte? Mas ele saiu do hospital com um sorriso no rosto, e essa foi a primeira vez que eu presenciei alguém reagir assim com a notícia da própria morte. Dia após dia se passaram e vovô Nick nunca mencionou seu diagnóstico a ninguém. Presumi que ele estava apenas negando isso, mas quando comentei com meus pais, eles me disseram para deixar isso de lado, que em algum momento ele cairia na real e provavelmente desabaria em prantos. Mas essa negação calma dele durou dias, depois semanas, depois meses, e durante todo esse tempo, vovô Nick continuou me levando ao parque e brincando comigo. Tudo estava normal, e isso estava me deixando louco. Vovô Nick pode ter ficado bem com sua morte, mas eu não. Eu não estava pronto para perdê-lo e precisava que alguém ficasse triste junto comigo. Eu precisava que ele ficasse triste. Finalmente, depois de me vencer em um jogo de damas e perguntar se eu queria jogar de novo, eu surtei. Pulei de pé, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, e falei: Não quero jogar de novo. E não quero perder você, vô." Gritei, incapaz de conter mais a tristeza. "Por que você está tão calmo? Você não se importa por estar indo embora?" Jamais esquecerei o que o velho me disse naquela tarde ensolarada. Ele apenas sorriu para mim, um garotinho de 8 anos que chorava histericamente, e disse: "Querido, não vou a lugar nenhum. Voltarei. Todos nós da família voltaremos." Bem, eu ainda não conhecia muito sobre o mundo, mas eu sabia que as pessoas mortas não voltavam. Era apenas um fato da natureza, tão indiscutível como a água está molhada ou a terra gira em torno do sol. Depois que finalmente me acalmei, atribuí a estranha afirmação a mais negação da parte dele. Mas havia uma parte que vovô Nick disse que eu simplesmente não conseguia esquecer. Ele havia dito: "Todos nós da família voltamos." O que ele quis dizer com todos? Os meses se passaram e as estações mudaram. Tudo continuou como sempre, até que numa noite, no final de outono, o telefone tocou. Era o médico do vovô Nick. Ele nos disse que o velho estava na clínica e só lhe restavam algumas horas. Antes que minha mãe pudesse desligar, o médico nos contou outra coisa que me chocou profundamente.
Ele disse que o vovô Nick pediu que eu não estivesse lá, seu próprio neto. Ele disse que eu não estava pronto para ver algo assim. Para meu horror, minha mãe e meu pai começaram a discutir se ele estava certo ou não, se deveriam ou não me deixar para trás. Gritei a plenos pulmões que iria me despedir sim do vovô Nick, mesmo que eu tivesse que andar de a pé sozinho até o hospital. Com preocupação estampada em seus rostos, eles me colocaram no carro e partimos. Qualquer pessoa que tenha estado ao lado da cama de alguém enquanto ela estava próxima a falecer dirá que é uma experiência surreal. Lá estava o homem que amei e com quem cresci, deitado naquela cama de hospital branca e estéril, com os olhos fechados e a respiração superficial. Uma sombra estranha caiu sobre seu rosto, lançando uma escuridão sobre suas pálpebras e ao redor de suas bochechas. Algumas pessoas hoje em dia costumam chamar esse fenômeno de olhar da cabeça da morte. Eu não conhecia o termo, mas sabia o que significava. Vovô Nick estava sem dúvida morrendo. 2 horas se passaram, mas não percebi. Ao contrário dele, eu continuava a não aceitar sua morte. Tudo pareceu um longo minuto para mim, até que eu vi o bip constante e assustador do monitor de frequência cardíaca se estabilizando. Quando o som fica contínuo, ao invés de um bip por vez acompanhando a batida do coração, é quando a pessoa já não tem mais vida. Segurei a mão fria do vovô Nick e comecei a chorar e a soluçar muito. Olhando ligeiramente para trás de mim, onde estavam meus pais, percebi que nenhum deles estava chorando. Eles apenas olharam para mim de volta e em seguida para o corpo sem vida de meu avô, como se estivessem esperando que ele se levantasse. Eu me virei e estava prestes a perguntar o que havia de errado, quando de repente algo incrível aconteceu. A mão que eu segurava, a mão fria e morta do vovô Nick, começou a se contorcer. Eu engasguei e pulei para trás, olhando para o corpo com os olhos arregalados ainda molhados de lágrimas. O movimento de contração subiu pelo seu braço até os ombros, depois desceu pelo peito e subiu pelo pescoço até a cabeça. Quando as pernas começaram a falhar, a contração se transformou em uma convulsão completa. O corpo quicava, chutava e se contorcia na cama do hospital. A cabeça pendendo para trás e os olhos mortos abrindo e fechando por vontade própria. Comecei a ficar ofegante, puro terror tomando conta do meu corpo minúsculo, mas minha mãe, meu pai e até mesmo o médico não pareciam nem um pouco chocados com o meu avô morto convulsionando. Eu teria gritado, corrido ou feito qualquer coisa, mas fiquei paralisado de horror diante da cena totalmente errada diante de mim. Só piorou. O peito do vovô Nick começou a subir a cada convulsão e com uma enorme sacudida final, ouvi um estalo. O sangue jorrou do peito do velho e observei sua caixa torácica começar a se abrir, as costelas subindo e saindo como presas gigantes cobertas de sangue. Dessa vez, eu gritei. Berrei a plenos pulmões até minha garganta ficar em carne viva. Ainda assim, as costelas se expandiram. O peito se abriu, como uma espécie de caixa profana. E então, eu ouvi um som que eu não deveria ter ouvido naquele momento. Um som que simplesmente não se encaixava com a situação, que não deveria ser comum. Ouvi um choro vindo do corpo do vovô Nick. Era o choro de um bebê. O médico se aproximou do corpo salpicado de sangue que costumava ser meu avô e enfiou a mão na cavidade torácica aberta. O que ele tirou vai me assombrar até o dia em que eu morrer. Era um bebê perfeitamente saudável,
coberto de sangue e gritando como se tivesse acabado de acordar de um cochilo. Observei o médico sorrir e, apesar do choro da nova criança, o ouvi sussurrar: "Bem-vindo de volta, Nick." Isso foi há quase 40 anos, mas ainda me lembro tão vividamente quanto naquela noite fria de outono em que aconteceu. Ainda acordo gritando na minha cama, sonhando com o peito do meu avô se abrindo e suas costelas crescendo para revelar o renascimento indescritível. Vovô Nick agora é meu primo, Nicholas, que foi nomeado em homenagem ao seu querido avô. Isso é o que meus pais dirão às pessoas, mas eu sei a verdade. Eu estava lá, e este é o único lugar onde posso contar isso e talvez acreditarem em mim. Agora, por que esperei 40 anos para contar essa história? Porque agora eu entendo. Agora sei o que o vovô Nick quis dizer. Meu pai acaba de ser diagnosticado com insuficiência cardíaca terminal. E ele não está nem um pouco preocupado com isso. Até a próxima. Obrigado.